Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o nosso assunto vai ser a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, a famosa Lei de Organização Criminosa. Então, para começar, vamos aguardar aqui alguns segundinhos para que o pessoal possa chegar. E você que está chegando, seja muito bem-vindo. Meu nome é professor Paulo Rezende e estou aqui hoje para tratarmos da Lei 12.850, que é uma lei que despenca em concurso, tanto de nível médio quanto de nível superior. Naquela parte de legislação específica, legislação penal especial, essa lei ela vem com tudo. Pessoal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, manda um joinha, fala de onde vocês são, de qual lugar da federação que vocês estão assistindo esta live. Para nós começarmos aqui, vamos lá, Isaías na área, João Wagner, vamos lá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, que é a Lei 12.850, beleza? O áudio está ok, hoje de microfone, para melhorar aí o áudio para vocês, beleza? Vamos chegando, olha, o professor Ricardo Moraes na área, um abraço professor, Van Sanches, Luiz Neto, a galera tá em peso, e olha só pessoal, se essa live estiver relevante para você, você bate aqui no coraçãozinho para que mais concurseiros e mais estudantes possam ter acesso à live. E o Instagram ele só notifica quando a live está sendo relevante. Então vamos bater o dedo no coraçãozinho ou vamos segurar aí nele que vira uma explosão de corações. Beleza? Vamos lá. Olha aí a Thaís Milanês na área. Thaís Milanês na área está aí com a gente desde quando era Penal em Dicas. Olha só, muito bom. Eu fico feliz com essa participação de vocês. Sinara Monteiro, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Me fala de onde você está assistindo essa live aqui, que eu vou mandar um abraço aí para a sua cidade e para o seu estado. Olha o Luciano aí na área. Vamos lá, pessoal. Batendo o dedo no coraçãozinho ou apertando para que ele vire uma explosão de corações, porque o assunto hoje é muito importante e eu vou pedir que você pegue papel e caneta para anotar tudo que eu vou te falar. Se você anotar tudo que eu vou te falar, o conceito ali da legislação penal relativa à Lei 12.850, você vai sair dessa live hoje bem contente, bem confiante de que você pode gabaritar esse assunto na hora da prova. Olha aí, várias pessoas falando que também é da página do Penal em Dicas, é isso aí, jogando duro aqui hoje, pessoal. Pessoal de Montes Claros, Minas Gerais, um abraço para Minas Gerais, terra aqui do lado do nosso Goiás. Pelo sotaque vocês já sabem, né? Eu tô em Goiânia, bom demais. Sangrelândia, Goiás, olha Goiás na área aí, ó. Bom demais, fico feliz com o pessoal aqui. Olha só, pessoal, esse tempo aqui que a gente faz essa aproximação é para que outras pessoas possam entrar de fato, né? Tá bom? Então, para quem não me conhece, professor Paulo Rezende, eu vou lecionar Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui no Preparacom. Eu, que sou o fundador do Preparacom, formei um time de professores e vamos montar muitos cursos para vocês que estão na pegada aí para carreiras policiais, tá bom? Então, fiquem ligados, se cadastrem nos nossos grupos na semana de aquecimento do PCDF, porque esses materiais que a gente está disponibilizando nessas lives é para todo mundo que está nos grupos do Telegram ou encadastrado na nossa no mês de aquecimento da PCDF. Os links estão todos na biografia do Instagram. Olha, bora Goiânia, Marlon Douglas, bom demais. Thaís de São Paulo, um abraço para São Paulo. Olha aí, o André perguntando se muita coisa mudou depois que o pacote anticrime entrou em vigor, beleza? Então vamos lá. Olha aí, o nosso professor de português está na área aí, um abraço para você. Olha só aí, ó, coach oficial, ó. O Rafael tá na área aí, ó, beleza? Vamos seguir ele que o cara joga duro demais. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa. Deixe-me ajustar aqui a posição da câmera, porque hoje nós vamos falar de Lei de Organização Criminosa. Espero que você esteja com o seu caderno e com o seu material para fazer todas as anotações. Afinal, é uma lei que cai em todos os concursos da carreira policial. Vamos lá. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva depois que acabar. Sim, a live vai ficar salva, tudo bem? A live vai ficar salva. Para você que não pode acompanhar agora presencialmente e anotar todas as dicas, a live vai ficar salva aí por 24 horas e depois ela vai subir para o nosso canal do YouTube.
Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreva. Brasília, olha só, Brasília na área, o pessoal de Brasília aqui do lado, um forte abraço para Brasília. Olha aí, ó, o Borges lá de Brasília, bacana. Pessoal, vamos começar então? O conceito de organização criminosa. Pessoal, hoje eu vou ser bem objetivo porque o interesse grande do Preparacom é aulas dinâmicas objetivas para falar aquilo que cai em prova. Não vou aqui ensinar vocês de mamão a caducano o que é uma lei, tá bom? Vou falar com vocês sobre o que cai em prova, tá bom? Organização criminosa, lei 12.850. Vamos começar. Vamos jogar duro, vamos dar uma segurada nos comentários, só aperta o coraçãozinho e fica segurado para dar as explosões de coração e o prof aqui ficar contente. Vamos lá? Pessoal, a lei 12.850, ela conceitua o crime, ela define o crime de organização criminosa, tá bom? Lei 12.850 de 2013, ela define o crime de organização criminosa e mais do que isso, ela fala também dos meios de provas para elucidar esse delito, bacana? Para elucidar esse delito. E vamos ao conceito, pessoal, vamos ao conceito porque o conceito cai muito em prova. O conceito cai muito em prova e você tem que estar afiado. Tá afiado, concurseiro, beleza? E aqui no Preparacom todo mundo é águia e todo mundo bate no peito e fala que é águia, vamos pra cima, beleza? Vamos lá. Onde que está previsto na lei? Se você tiver com vadimeco, vai acompanhando. Vai lá, lei 12.850. Onde que está previsto na lei? Lá no parágrafo 1º do artigo 1º, tá bom? O que fala o parágrafo 1º do artigo 1º? Que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, tá bom? Mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter de caráter transnacional, pessoal, não é interestadual, é de caráter transnacional, tá bom? Para você que está com o vadimeco, olha aí, parágrafo 1º do artigo 1º, beleza? Parágrafo 1º do artigo 1º conceitua o que é o delito de organização criminosa. E vocês pasmem, o conceito vem caindo em provas com muita frequência, tá bom? Muita frequência. E aí agora eu vou destrinchar esse conceito para vocês, para que vocês possam de fato aprender cada um dos requisitos, tá bom? Porque ali no conceito ele traz associação de 4 ou mais pessoas, tá bom? O que o examinador ele faz? Ele traz ali um número menor que pode caracterizar o delito de associação criminosa, ou ainda ele pode falar da lei de drogas e caracterizar um delito ali de associação para o tráfico de drogas. E cada um desses delitos tem um número de sujeito ativo. E é isso que a gente vai destrinchar na sequência desta live. Bacana? Então, só para saber que vocês estão aí, me digam se eu estou andando muito rápido ou se tá legal aqui a comunicação, se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Vamos. Olha lá. Vamos lá, pessoal. Enquanto vocês falam aí, eu vou continuando do lado de cá. Beleza? Eu vou continuando do lado de cá. Depois que criaram esses emojis com joinha, com a risadinha, beleza? A galera nem fala mais. Vai lá na joinha, pá, bate o dedo e pronto. Bacana, show de bola. Então vamos continuar. Já que tá massa, vamos continuar. Eu daqui e você daí segurando um coraçãozinho. Lógico, o prof fica feliz. Beleza? Vamos lá. Associação de 4 ou mais pessoas. Pessoal, aqui agora vou te dar a diferenciação entre os tipos penais, que são aqueles tipos penais que tem vários sujeitos ativos, tá bom? Anota aí para vocês. Anota aí para você não se perder na hora da prova. Associação criminosa. Associação criminosa. Quando associam-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Associação criminosa prevista no artigo 288 são 3 pessoas. A lei trouxe associação criminosa 3 pessoas, tá bom?
associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal, que é para a prática de crimes, e aqui não especifica quais os crimes, a pena máxima em abstrato, a pena mínima em abstrato, se de caráter interestadual ou de transnacional, não. O artigo 288 ele traz ali um número de 3 ou mais pessoas, tá bom? Por que eu estou falando pessoas? Porque os menores eles podem participar, tá bom? Menores de 18 anos podem integrar aí esse número. Então vamos lá. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. E aí vai entrar nos requisitos que eu vou destrinchar aqui com vocês. Mas vamos lá. Associação, 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Organização criminosa, que já está prevista ali na Lei 12.850, 4 ou mais pessoas. E temos que lembrar que a organização criminosa, ela veio ali para suprir aquela lacuna que era chamada de quadrilha. Então, você pode lembrar de quadrilha e aí você vai ter o número 4, que é a organização criminosa. Massa, beleza? Vamos seguir. E no crime de associação para o tráfico de drogas, que é aquele em que se associam 2 ou mais pessoas com o fim de cometer os crimes do artigo 33 e 34 da Lei de Drogas, 2 ou mais pessoas. Então, se você quiser colocar na sequência, associação para o tráfico de drogas, 2 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. E organização criminosa, 4 ou mais pessoas. E agora vamos entrar nos requisitos aqui da associação, da organização criminosa, que não deixa de ser uma associação. Lembra do conceito do parágrafo 1º do artigo 1º. Isso o examinador ele pode te derrubar com a rasteira. Por quê? Você vai começar ali, lendo o enunciado. A associação de 4 ou mais pessoas. E aí você fala, associação? Nossa, associação é crime de associação criminosa. Mas veja bem, no conceito já está falando. O crime de organização consiste na associação de 4 ou mais pessoas. Está escrito esta palavra, associação. Então, não se assuste, não marque correndo, leia com atenção, porque a palavra associação ela vai estar tanto no tipo penal do artigo 288 do Código Penal, como no artigo 1º da Lei 12.850. Então, a associação não é o que vai diferenciar os crimes, tá bom? É o número de sujeitos ativos e também os requisitos por trás de cada um, beleza? Vamos falar aqui do primeiro, já falei do primeiro, que é a associação de 4 ou mais pessoas no delito de organização criminosa, tá bom? Existe o mínimo de 4 ou mais pessoas. E aí o segundo requisito que a lei trouxe pra gente foi uma estrutura organizada, pessoal. Foi uma estrutura organizada. Por quê? Quando você pensar em organização criminosa, você tem que pensar numa forma de empresa. É uma coisa organizada, pessoal. As pessoas que estão ali, elas cada uma tem uma atividade a desenvolver. Cada uma tem uma função, então é uma estrutura ordenada, tá bom? Ali a gente pode ter líderes e liderados. Então, a gente tem um sistema de hierarquia, tá bom? Isso define ali o que é uma estrutura ordenada. Quando pensar em estrutura ordenada, pensa numa gestão de empresa. A coisa é bem organizada mesmo. É por isso que se cresce tanto o crime no Brasil, porque o crime é organizado e na contramão, o governo e a segurança pública fica naquele vai e vem e não fica organizado. Bacana? Vamos aqui tomar uma água para dar uma hidratada. E vamos dar sequência, pessoal. Por que eu falo de estrutura ordenada? Porque imagina só, vamos supor que a gente tem 4 ou mais pessoas, que é o número de sujeitos ativos do crime de organização criminosa, e eles não atuam de maneira ordenada. Eles não têm divisão de tarefas, não tem nada. Então, a gente sai do artigo 1º da Lei 12.850 e vai lá para o artigo 288 do Código Penal, tá bom? O que diferencia esses dois artigos, associação criminosa e organização criminosa, são os requisitos que devem ser cumpridos. Bacana? Então, você precisa saber se essa estrutura é ordenada ou não. Se não for ordenada, a gente não pode falar em organização criminosa, e sim no delito de associação. Então, para recapitular, para ficar mais fácil para você, vamos lá. Associação de 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada. E agora nós vamos para o terceiro requisito.
que está muito ligado também ao segundo, que é a divisão de tarefas, pessoal. Por que divisão de tarefa? A decorrência natural de uma organização é a partição de trabalho. Concorda comigo? Uma organização estruturada, ela tem uma partição de trabalho, de modo que cada um ele possui ali uma atribuição particular. Então, esse terceiro requisito ali é a divisão de tarefa, cada um responde pelo seu posto. Bacana? É por isso que tem divisão de tarefa, beleza? E um ponto muito importante que o examinador vem cobrando na prova, essa divisão de tarefa, esse vínculo com a organização, ele precisa ser um vínculo formal, ter contrato, ter ali uma carteira assinada? Não, pessoal. O aspecto informal, ele decorre logicamente por ser uma atividade criminosa, tá bom? Não precisa, então, de ter esse vínculo, essa repartição de tarefa de maneira formal. Não precisa ter um contrato, não precisa ter uma carteira assinada. Participou da organização, ainda que você nem conheça os demais integrantes, mas que você saiba a sua função para o fim específico, você se enquadra ali na divisão de tarefas. E como é que eu posso trazer isso com um exemplo prático? Olha só, imagina uma organização criminosa que rouba veículos, e elas têm desde o cara que vai lá e entra e rouba, até o cara que desmancha e tira a peça, o cara que transporta. Então veja bem, cada um tem a sua função para o fim de obter uma vantagem ilícita, tá bom? Para o fim de obter uma vantagem ilícita. Então o terceiro requisito é a divisão de tarefas. E eu vou recapitular. Primeiro requisito, associação de 4 ou mais pessoas. Segundo requisito, estrutura ordenada. Terceiro requisito, divisão de tarefas. E aqui vem um quarto requisito, que é a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Pessoal, e aqui você tem que ter uma noção muito clara que o proveito, esse requisito de obtenção de vantagem de qualquer natureza, ele traz como pano de fundo que essa vantagem ela seja patrimonial, tá bom? Ela tem cunho econômico, mas não, veja bem, ela pode ser tanto de cunho patrimonial como de cunho extrapatrimonial. Mas se você parar para pensar, no fim, ela vai ter cunho econômico, porque a organização criminosa, ela sempre vai oferecer alguma vantagem com a prática dos delitos. E aí, como é que a gente pode pensar nesse ganho sem ser econômico? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que existe uma organização criminosa com empresas fantasmas. Elas vão ali, falsificam dados para o quê? Para sonegar impostos. E sonegando impostos com empresas fantasmas, ela tem uma vantagem ilícita, tá bom? Ela tem uma vantagem ilícita. Então, não precisa ser aquela obtenção de vantagem mediante um sequestro, que ele vai ali, sequestra alguém, e aí depois ele vai e recebe o dinheiro, a partir do momento que a pessoa que é sequestrada paga ali o que eles estão exigindo, tá bom? Então, é também uma forma de vantagem. E aí vamos para o próximo requisito, que é mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superior a 4 anos. E aqui o que eu falo de importante, pessoal? Lembra sempre, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Quer dizer o quê? Que se a organização estiver ali associada com o fim de praticar crimes cujas penas máximas são inferiores a 4 anos, será outro delito. Será o crime de associação criminosa e não o do artigo 12, do artigo 1º da Lei 2.850. Vamos ver, olha aqui. Eu vou ler para vocês na íntegra o que está escrito na lei. Olha aqui, ó. Mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Olha só. Eu acho, assim, com a devida vênia, que é um termo equivocado, pessoal, porque não poderia se limitar uma organização criminosa para os crimes que só seriam superiores à pena máxima a 4 anos. Você concorda comigo que existem ali as organizações criminosas do jogo do bicho, dos caça-níqueis, que são contravenções penais, e que todas as contravenções penais não tem nenhuma que tem pena máxima superior a 4 anos? Então, isso eu acho que foi um erro, mas que foi corrigido no próximo requisito. Veja bem. O próximo requisito fala o seguinte,
que pode ser também mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional. Veja bem, presta atenção, concurseiro. Presta atenção, concurseiro. Olha só, o artigo, aliás, o requisito anterior falava que para configurar organização criminosa deveria ser a prática de infrações penais, e aí infrações penais engloba tanto crimes como contravenções, mas como contravenções não tem nenhuma que ultrapassa a pena máxima de 4 anos, ela se resume a crimes, tá bom? Ela se resume a crimes. Então falou aqui o legislador que precisaria de cometer crimes cujas penas máximas fossem superior a 4 anos. Só que aí depois ele veio e falou assim, ou, lembra lá no começo que eu li? E aí falou, ou, que eu falei, ou, pois é. Agora vem aqui, ó, a grande sacada. Ou mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional. Concurseiro, se vier na prova que o delito da organização criminosa tinha pena menor que 4 anos, a pena máxima era menor que 4 anos, só que teve caráter transnacional, ou seja, transpôs as fronteiras do país, aí a pena máxima ela deixa de ser um requisito, tá bom? Ela deixa de ser um requisito. E aí considera-se organização criminosa para isso, tá bom? Considera-se organização criminosa. Então, se tiver uma prática de uma infração penal de caráter transnacional, independente da natureza, se crime ou se contravenção, e também independente da pena máxima em abstrato, caso transponha as fronteiras do Brasil, atingindo outro país, a atividade permite caracterizar organização criminosa. Então, veja bem, você tem que ficar muito afiado nos requisitos, porque o examinador ele pode te falar que fulano de tal, 4 ou mais pessoas associadas com o fim de praticar crimes cuja transposição da fronteira ocorreu, se enquadra ou não se enquadra no delito de organização criminosa, considerando que tais crimes não têm pena máxima superior a 4 anos. E aí você vai falar assim, não precisa ter pena máxima superior a 4 anos quando for delito que tiver ali caráter transnacional, beleza? Se tiver caráter transnacional, pode ser qualquer delito, pode ser qualquer infração penal. Bacana? Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu só ver aqui as perguntas, porque pode ser pergunta interessante para todo mundo. Olha só. Na Lava Jato não foi organização criminosa, pois tem com agentes que não trabalham na legalidade, certo? Eu não entendi muito. Mas olha só. Olha só, isso é muito importante, muito boa a sua pergunta, Paty. O fato do agente ser funcionário público, ele vai ou qualificar ou aumentar a pena ali, tá bom? Então você tem sempre que lembrar que o fato de ser agente público aumenta a pena, tá ok? Lembra sempre disso. É agente público que está participando da organização criminosa, ele vai ter a sua pena aumentada. Bacana? Show? E pode caracterizar, sim, o crime de organização criminosa, desde que preencha os requisitos. E eu vou ler para vocês todos eles de novo. Eu espero que você esteja anotando. Vamos lá, primeiro requisito, associação de 4 ou mais pessoas. Bacana? Segundo requisito, estrutura ordenada. Terceiro requisito, divisão de tarefas. Quarto requisito, obtenção de vantagem de qualquer natureza. Tá ok? Quinto requisito, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou, e aí no sexto requisito, mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional. Bacana? Então esses são ali os 6 requisitos para se configurar o delito de organização criminosa. Show de bola? Lembrando que a lei 9.034, que era a lei que disciplinava o que era crime organizado, ela não tipificava nenhuma conduta. Ela não trouxe ali no seu bojo nenhum tipo penal incriminador. Ou seja, os delitos eram sempre de associação criminosa. Ou, na época, quadrilha ou bando. O que aconteceu com a lei 2.850, concurseiro? A lei 2.850, ela trouxe um tipo penal incriminador. Ou seja, ela trouxe a conduta que, se praticada,
constitui o crime de organização criminosa. E aí eu vou ler aqui para vocês, eu vou falar no finalzinho da aula, beleza, Norlândia? Eu falo aqui, eu acabei de repetir agora e eu repito de novo. Show de bola? Não tô vendo vocês bater o dedo no coraçãozinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque o prof fica feliz. Olha só, vou falar para vocês agora do tipo penal incriminador, que consta na Lei 12.850, que também pode cair na sua prova. Bacana? Vamos lá. Olha só, a Lei 12.850, ali no artigo 1º, ela trouxe as condutas de promover, e aqui no promover entra gerar, originar, difundir, fomentar. Trouxe também o verbo constituir, financiar ou integrar. Por que eu penso, pessoal? Só bastaria o verbo integrar, porque quem integra, ele financia, ou ele constitui, ou ele promove. Concorda comigo? Se você financia uma organização criminosa, você integra ela. Então não precisaria mais de outros verbos. Por que o legislador ele trouxe vários verbos? Porque ele não queria deixar nada de fora. Qualquer margem para dúvida, ele poderia enquadrar ali. Então, como está dizendo aí, assinar é um tipo misto alternativo. E aí os crimes de tipo misto alternativo consistem no quê? Que o agente ele pode praticar mais de uma das condutas ali enumeradas, que vai configurar um único delito, tá bom? E a gente tem sempre que lembrar que alguns crimes do tipo misto alternativo, eles trazem como requisito também que tem que ser no mesmo contexto fático, bacana? Mas como crime de organização criminosa, ele tem caráter de permanência, qualquer prática de qualquer um dos verbos vai ser considerado um crime único, tá bom? Considerado crime único. Por quê? Porque ele é um crime de tipo misto alternativo, ou seja, possui vários verbos, e a prática de qualquer um deles vai ocasionar em um delito único. Show de bola? Vamos falar agora um pouco do sujeito ativo. Vai anotando que, por exemplo, a prova da Polícia Civil, isso deve cair, tá bom? Essas noções mais básicas devem cair. Vamos lá, então. Quem é o sujeito ativo do crime de organização criminosa? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá bom? Desde que, olha só, desde que se identifique claramente a associação de 4 ou mais pessoas. Lembra sempre do número 4. Show de bola? Vamos seguir? Vamos lá então. Esse número, como eu havia dito lá no início da live, ele pode ser composto inclusive por menores de 18 anos. Por menores de 18 anos. Por quê? Porque não necessita, no crime de organização criminosa, tampouco ali no crime de associação criminosa ou na associação para o tráfico de drogas, que sejam todos maiores, tá bom? Que sejam todos maiores. Os menores, eles integram ali o número para compor o polo ativo. Show de bola? Vamos seguindo. E olha só, não basta que sejam só menores. Esses menores, eles precisam ter uma função na cadeia hierárquica da organização criminosa. Beleza? Esses requisitos, eles precisam ser cumpridos. Eles precisam ser respeitados para que se configure o crime. Ok? E agora eu quero a participação de você que está até agora aqui nessa live. Eu quero a sua participação. Eu quero que você me fale. Concurseiro, eu quero que você me fale quem que é o sujeito passivo do crime de organização criminosa. Quem seria o sujeito passivo ali? E mais, quem seria o sujeito passivo e o bem jurídico tutelado? Fala aí, concurseiro. Sujeito passivo e bem jurídico tutelado no delito de organização criminosa. Você sabe? Me responde aí. Vamos lá, pessoal. É errando que se aprende. E a hora de errar é agora, porque a hora que chega na hora da prova, você pimba e acerta. Não precisa de temer, ninguém vai te julgar. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Quem é o sujeito passivo no crime de organização criminosa e qual o bem jurídico tutelado? Essa você nunca mais vai esquecer. Olha aí. A Sinara está falando que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça. O Luciano está falando que o Estado e a vida. O concurseiro raiz está falando que o sujeito passivo é a sociedade. Olha aí. Ó. O Estado. Vamos lá, pessoal. O concurseiro raiz falou que é a sociedade. O bem jurídico tutelado é a paz pública. Rapaz, esse concurseiro raiz, o cara é raiz mesmo. O cara bateu em cheio. Pessoal,
O sujeito passivo é a sociedade, isso vai vir cobrando na sua prova. O sujeito passivo é a sociedade, não vai vir com o nome de Estado, tá bom? Não vai vir com o nome de Estado. O sujeito passivo é a sociedade, beleza? E o bem jurídico tutelado é a paz pública. Se um dia você tiver numa prova oral e o examinador perguntar, candidato, me discorra sobre um crime contra a paz pública, você vai falar assim, organização criminosa. E aí você vai lembrar dele e vai falar, porque o crime de organização criminosa não é um delito que é muito complexo de entender. Beleza? Vamos seguindo então? Olha aí, ó, falando que é um crime vago. Tem a definição do delito lá. Olha só, Sinara, tem a definição do delito. Tem as condutas que podem ser praticadas que vão levar ao delito de organização criminosa. Show de bola? Bate o dedo no coraçãozinho aí se você gostou disso. E agora eu vou fazer outra pergunta. Você vê o sotaque, outra pergunta. Pessoal, o crime de organização criminosa, ele cabe à forma culposa? Vamos lá. Cabe a forma culposa ali no crime de organização criminosa? Ou ele é um tipo penal que só admite a forma dolosa? E aí, candidato? No crime de organização criminosa, cabe ou não cabe a forma dolosa? Seria admitida a forma culposa? E aí, admite-se ou não admite-se a forma culposa no delito de organização criminosa, previsto no artigo 1º da Lei 12.850? A Dênia está falando que não. Alguém discorda? A Norlândia está dizendo que só cabe a forma dolosa. Ou seja, quando o agente ele tem ali a intenção ou assume o risco, seria dolo direto e dolo eventual. Vamos lá, pessoal, já vou responder, mas preciso da participação de vocês. O pessoal está falando que não e acertou, pessoal, acertou. O delito, ele tem que ser doloso. Ele não admite a forma culposa. Então, caso o examinador venha falando na sua prova que o delito de organização criminosa admite a forma culposa, você vai falar errado. O delito de organização criminosa apenas admite a forma dolosa. E o que seria o elemento ali, o elemento subjetivo específico? O elemento subjetivo específico do crime de organização criminosa. Esse elemento, ele estaria implícito em quê? Em obter vantagem indevida, tá bom? Ali, o elemento subjetivo para que se configure o dolo no delito de organização criminosa seria o fim ali de ter algum tipo de vantagem, tá bom? Financeira ou não. Show de bola? Vamos seguindo. Eu vou fazer agora uma outra perguntinha para você, candidato, para saber se você está afiado ou não. O delito de organização criminosa ele é um tipo comum, então ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele é um crime formal ou não? E aí, por que eu te pergunto isso? O crime, ele se consuma com a simples associação de 4 ou mais pessoas, atendidos os demais requisitos que nós falamos ali no começo da aula, ou é necessário que ocorra um dos delitos, ou seja, que tenha um resultado naturalístico. Seria um crime formal ou seria um crime material? Me diz aí, concurseiro, o crime de organização criminosa é um crime formal ou é um crime material? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, escreve aqui nos comentários. Show de bola? Vamos lá, pessoal. É um crime formal ou é um crime material? Lembra lá do conceito de organização criminosa. O que seria? A associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Olha aí, e a galera está falando que é um crime formal. Ora, bolas, o que seria um crime formal? Pessoal, crimes formais são aqueles que não necessitam de um resultado naturalístico,
para sua consumação. Para sua consumação. Então seria o crime de organização criminosa um crime formal? Vamos lá, vou deixar vocês responderem, vamos lá. Seria um crime formal? O pessoal tá tudo falando que é formal, não tô vendo ninguém falando que seria material. Vamos lá, pessoal. Formal? Formal? Isso aí, pessoal. Não amarela, hein? Não amarela. Quando você está estudando e sabe do que o examinador está te cobrando, não amarela, não vai titubear, beleza? Não vai titubear e vai, porque senão você pode deixar de marcar uma questão certa e vai marcar uma questão errada. E isso acontece com todo concurseiro. Mas com você que está aqui no Preparacom, não vai acontecer. Por quê? Porque ele é um crime formal. Ele é um crime também de consumação antecipada ou de resultado cortado. Beleza? Pode vir tanto com essas denominações na prova. Então, ele é sim um crime formal, o que quer dizer que não necessita do resultado naturalístico, tá bom? Que consistiria ali no cometimento dos delitos almejados, tá ok? Associou com aquele fim e aquela associação ela teve um caráter duradouro e permanente, meus amigos, é crime. É crime e não precisa de cometer nenhum outro delito. Vamos supor que o examinador ele te pergunta, eu e mais 3, que daria 4, se não me errar as memórias aqui, né, porque eu também não sou muito bom de conta, 4 pessoas se associam de forma estruturada, de caráter permanente e estável, para a prática dos crimes de roubo. Entretanto, após 2 meses, foram todos presos com os objetos que seriam usados na prática do roubo. Pergunta-se, essa conduta, ela caracteriza o crime de organização criminosa? Considerando que não houve nenhum crime de roubo? Será? E aí você vai falar que sim, porque o crime de organização criminosa, ele só demanda ali a associação com o fim específico de obter vantagem, e aí, preenchendo os demais requisitos, não é necessário o cometimento de nenhum delito. Bacana? Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Vamos outras informações importantes que você precisa saber. O crime de organização criminosa, enquanto existe a organização, ele é um crime permanente. E o que acontece com os crimes permanentes? Qual é a consequência? A consequência é que a consumação ela se prolonga no tempo, que acarreta prisão em flagrante em qualquer oportunidade. Tá ok? Os crimes permanentes, eles aceitam a prisão em flagrante em qualquer oportunidade. Então lembra que o crime de organização criminosa, ele também é um crime de caráter permanente. Show de bola? Tentativa, pessoal. Agora eu quero ver que quem está aqui até o final se está ligado. Admite ou não admite o crime de tentativa? Tá bom? Vamos lembrar que tentativa é quando você queria praticar todos o núcleo do tipo, mas o crime não se consuma por uma circunstância alheia à sua vontade. Vamos lá, pessoal. No crime de organização criminosa, o examinador te pergunta, o crime de organização criminosa admite tentativa, certo ou errado? Responde aí, pessoal. O crime de organização criminosa admite tentativa, certo ou errado? A Sinara está dizendo que não admite tentativa. Show de bola. Show de bola, todo mundo está falando que não. Errado, Danilo, Rogério, show de bola. Não admite até mesmo porque é crime formal. Vamos lá. O pessoal está afiado. Vamos lá, eu quero ver você segurar esse coraçãozinho agora, você que falou que está errado. Segura o coraçãozinho para dar explosão de coração, porque você acertou. Você acertou, porque não admite tentativa. E por que não admite tentativa? Você precisa saber essa informação. Por que não admite tentativa? Porque ele é um delito que está condicionado a uma existência de estabilidade e durabilidade. Ou seja, para ele se configurar. Ou seja, portanto, enquanto não se vislumbrar ali os tais elementos da durabilidade e da estabilidade da associação, ele pode ser considerado qualquer outro delito, menos o de organização criminosa. Pode ser considerado até um fato atípico, tá bom?
pode ser considerado até um fato atípico. Então, não admite tentativa, não admite tentativa. Isso é o que você precisa saber. Você não precisa ficar rodeando, para me falar assim, olha, admite tentativa, não sei, mas ia acontecer isso. Não admite tentativa, concurseiro. O crime de organização criminosa não admite tentativa. Show de bola, assinaram matou a pau. Os crimes permanentes não admitem tentativa. Show de bola. O bom aqui de vocês é que vocês já estão afiados. E junto conosco aqui do Preparacom, a aprovação sai esse ano. Sai esse ano. Vamos lá. Vamos para os momentos finais desta nossa live. E eu não estou vendo você segurar o coraçãozinho e apertar. Vou ficar triste, tá bom? Mas vamos lá, vamos para os minutos finais. A pena para o delito é de 3 a 8 anos e multa, tá bom? É 3 a 8 anos e multa. Vamos lá? E aí eu quero trazer para vocês aqui agora, pessoal, eu vou até aqui, ó, eu vou até chegar pertinho da câmera, porque eu vou trazer para você que ficou até o final dois pontos que foi alterado na Lei 12.850 com a entrada em vigor do pacote anticrime, que quem não assistiu até o final vai errar na hora da prova, cara. Vai errar na hora da prova. E é por isso que é importante você acompanhar as lives até o final. Porque o professor que vai estar aqui, ele vai falar coisas relevantes do começo ao fim. Amanhã a gente vai ter uma live com o professor João Toledo, de processo penal, nesse mesmo horário, 8 horas da noite. E ele vai destrinchar tudo de inquérito policial para carreiras policiais. E eu quero que você esteja aqui presente, do começo ao fim. Show de bola? Então vamos lá, 2 dicas muito importantes que alterou a Lei 12.850 com a entrada em vigor do pacote anticrime. A primeira é que as lideranças das organizações criminosas, elas darão início ao cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Você que vai fazer o DPEM, você aí, Norlândia, que vai fazer o DPEM, essa questão vai cair. Olha só, as lideranças das organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. E aonde que está isso? Está lá no artigo 14, aliás, artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 12.850, tá bom? Artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 12.850. E aí a segunda dica, que também vai cair para o DPEM, depois vocês podem vir e falar assim, professor Paulo, você falou naquela live lá e caiu. A segunda grande dica é que o condenado, olha só, o condenado que ele expressamente, na sentença, ele foi condenado por integrar uma organização criminosa ou por crime praticado por meio da organização criminosa, ele não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter ali o livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos, olha só, de que indique a manutenção ou vínculo associativo. E aí como é que você vai matar isso na hora da prova? A questão vai trazer algum ponto ali que o cara ele foi preso, está sendo processado e ele foi sentenciado e ainda assim tem requisitos e provas que ele continua associado à organização criminosa. Esse malandrão, ele não vai ter direito de progredir de regime de cumprimento de pena, não vai ter direito a livramento condicional e a nenhum outro benefício prisional. Esse artigo está em vigor na data desta live, que é dia 11/2/2020, tá bom? Esse artigo está em vigor. Existem muitos pedidos de inconstitucionalidade do artigo, mas nenhum ainda foi julgado. Show de bola? Curtiram uma live? Deixem um feedback de vocês aí. Agora é hora de alegar o professor. Meu Instagram pessoal é o @penalindicas. Vai lá e segue, @penalindicas. @penalindicas está lá, Prof. Paulo Rezende. Show de bola? Show de bola? Olha aí, ó, prof, dá outra aula, continuação da lei. Pessoal, nós teremos que encerrar aqui e fazer outra live para falar sobre as formas de obtenção de prova, que aí entra colaboração premiada,
infiltração de agentes, tá bom? Mas nesta live nós vamos resumir a isso. Show? Foi bacana? Curtiram? E olha só, entra lá no link que está na bio do Preparacom, clique em qualquer um dos links e entra, cara. Clique em qualquer um dos links lá e entra, porque você vai receber esses materiais em primeira mão. Bacana? Show de bola? Show de bola? Olha só, o artigo é o artigo 2º, parágrafos 8º e 9º, que foi a modificação ali, que a Lei 12.850 teve com a entrada em vigor do pacote anticrime. Tá bom? Artigo 2º, parágrafo 8º e 9º. Parágrafo 8º e 9º. Show de bola? Parágrafo 8º e 9º vai cair no DPEM. E todo mundo que estava nessa live aqui vai matar a pau. Da proibição de progressão de regime é o parágrafo 9º, tá bom? Parágrafo 9º do artigo 2º. Vai lá e lê agora. Eu sempre falo, pessoal, quando citar um artigo, você vai lá e lê. Porque quando você tiver esse hábito de citar um artigo, você vai ler, você vai estar bem familiarizado ali com a letra da lei. E a letra da lei vem sendo cobrada de forma muito gigante, cara. Gigante, vem letra de lei. E aí tem gente errando, cara. Tem gente errando letra de lei. Mas não vai acontecer com você que está aqui junto conosco, misturado no Preparacom. Beleza? É isso aí. Vamos encerrar essa live. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, especialmente você que acompanhou o vídeo do começo ao fim. Você tem o meu respeito. Você tem o meu respeito. Você é um concurseiro águia. Porque aqui é águia. E águia voa com águia. Beleza? Eu quero vocês voando comigo, voando com o Preparacom. Beleza? Vamos junto nessa. Vou abrir aqui um minutinho para vocês mandarem qualquer pergunta, ou elogios ou críticas, no que eu preciso melhorar, no que foi bom, no que não foi. Show de bola? Aí, ó, Norlândia, ó. Norlândia do céu. Eu falei que falaria de novo os requisitos. Então vai lá, anota aí. Lembrando que os requisitos eles são lá no parágrafo 1º, artigo 1º do parágrafo 1º. Meu Deus. Vamos lá, Norlândia, anota porque após eu falar todos, eu vou encerrar a live. Show de bola? Vamos lá. Primeiro requisito para configurar organização. Deu uma pequena travada, mas vamos lá. Primeiro requisito, associação de 4 ou mais pessoas. Associação de 4 ou mais pessoas. Segundo requisito, de forma estruturada, ou seja, estrutura ordenada. Segundo requisito, estrutura ordenada. Terceiro requisito, com divisão de tarefas. Com divisão de tarefas. Quarto requisito, para obtenção de vantagem de qualquer natureza. Ok? Quinto requisito, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Tá bom? Lembrando que não precisa de cometimento dessas infrações penais. Basta associação de caráter estável e permanente. E o sexto requisito é ou mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional. Lembrando que o sexto requisito ele anula o anterior. Show de bola? Porque se for de caráter transnacional, independente da natureza da infração ou da sua pena máxima abstrato, vai configurar sim o crime de organização criminosa caso transponha as fronteiras do Brasil. Bacana, são esses os requisitos, está lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. E o Davidson está perguntando qual é o artigo. Qual o artigo, Davidson? O artigo que eu falei, que foi alterado com o pacote anticrime, é o artigo 2º, parágrafo 8º e 9º. Foi as duas dicas que eu dei extra. Show de bola? Agradeço a presença de vocês aqui nesses quase 50 minutos de live e até a próxima. Se você quiser seguir o meu Instagram, é o @penalindicas. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos e vamos para cima.